O Pedro foi batizado em 2008 e lá em Brasília ele cuida dos solteiros e dos universitários também. E lá ele é um ministro auxiliar, ou seja, ele está recebendo treinamento para servir no ministério. Então recebam com alegria Pedro. Pode pregar a palavra de Deus para nós. Muito obrigado. Amém, irmãos. É um prazer poder estar aqui com todos e dar glórias a Deus. Conversando, quando eu recebi o convite, né, de poder pregar, eu senti um frio na barriga maior do que fosse dar uma outra aula, né, qualquer. Não qualquer no sentido, mas outra aula que não fosse o culto. Mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz com Deus, porque além de ter a fé de que a mensagem que iremos aprender juntos hoje vai mudar o nosso coração e vai nos ajudar a estar mais perto de Deus, porque a glória é dada a Ele. Eu tenho fé, irmão, de que o fato de estar aqui, eu estava até brincando, eu poderia vir aqui, oi, sou Pedro, Brasília e tal, tchau. O fato de estar um solteiro aqui, nossa, eu quero muito que Deus toque o coração de você, que você tenha a certeza de que não necessariamente está aqui na frente, mas como solteiro você tem o Espírito de Deus, e você vai fazer diferença nesse mundo que está cada vez mais perdido. E eu quero tanto encorajar você, irmão, você, irmã, a ter fé de que Deus ele quer usar a sua vida. E a gente está aqui justamente para isso, para nos retirar com Deus, como Jesus fez tantas vezes com os discípulos dele, para que depois que saíssem daquele retiro, o mundo é pequeno para nós. A nossa fé foi fortalecida e agora vamos a todos os povos e vamos pregar o Evangelho. Mas como Edson falou, eu sou de Brasília, tenho 6 anos como discípulo, fui batizado em 2008 e desde lá Deus tem me surpreendido cada vez mais, justamente por algo simples que cada um de nós temos, o Espírito de Deus. O Espírito nos surpreende tantas vezes. E para essa equação dar certo, tem algo simples, você precisa deixar. Deixe o Espírito conduzir você. E nessa manhã eu queria compartilhar o tema do retiro com vocês. Uma só fé e um só coração. Eu vou ter que agir por fé, na verdade por confiança no meu irmão, que eu não estou vendo os slides, mas espero que você consiga ver bem. Vai ser por fé, né? Então vamos na prática. E hoje eu queria compartilhar basicamente 3 pontos com vocês, que eu acho que vai aparecer ali. Foi desse slide, eu estou conseguindo ver um pouquinho aqui, mas... Que é, como termos uma só fé e um só coração na humildade, uma só fé e um só coração na excelência, e uma só fé e um só coração no amadurecimento com Deus. Então eu queria, irmãos, compartilhar com você nessa manhã, pensando nesses 3 pontos, porque, enfim, Deus ele tem nos surpreendido cada vez mais e vai ser especial podermos juntos, com uma só fé e um só coração, glorificá-lo. Vamos lá em Romanos 15, lá no tema do nosso retiro. Eu não vou colocar todas as escrituras ali, a conselho do Nelson, pensei, né, poxa, a gente vai usar alguns slides, mas vamos abrir a Bíblia que é tão boa, né, a gente olhar para ela e nossa espada. Mas lá em Romanos 15, versículo 1 e 6 diz o seguinte: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo, para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultavam caíram sobre mim. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com uma só voz, com um só coração e uma só voz, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E para começar, eu queria falar, pensando um pouco sobre esse texto, eu penso em 3 coisas que me ajudam muito, irmãos, a refletir. Como vamos ter um só coração e uma só fé? E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Então o primeiro ponto é sobre a humildade. Como termos uma só fé e um só coração na humildade?
No comecinho, eu vou ler de novo, no versículo do 1 ao 3 diz: nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos, e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. A gente vê nesses versículos, eu quero primeiro falar sobre uma palavra, suportar. Talvez você pense, suportar eu entendo. É aquela, né, aguentar, né, às vezes tem um chato e tal, tem que suportar os outros. Não, não é suportar. Não é meramente aguentar, não é meramente tolerar o irmão. Essa palavra, sustentar, ela tem o sentido de sustentar com amor. Ou seja, dar o suporte para a vida do meu irmão com amor. Dar suporte um para o outro. Ter a certeza de que, assim como um call center, só que não com todas aquelas dificuldades, só a gente sabe como é, quando o irmão precisar de você, você vai estar disposto a ajudar e dar esse suporte para ele. A outra é não agradar, uma frasinha, não agradar a si mesmos. O que isso significa? Isso não significa que nós precisamos esquecer a nossa vida e falar, tá bom, eu não estou nem aí para a minha vida e vamos lá. Não, na verdade, não agradar a si mesmo, o contexto é ter o cuidado de não ver que tudo é livre para você quando isso não ajuda o seu irmão. Ou seja, considerar o seu irmão, zelar pela vida dele, lembrar daquela dinâmicazinha simples: Deus em primeiro lugar, o meu irmão em segundo lugar e minha vida em terceiro lugar. Imagine se cada um de nós age assim, irmãos. Não vai ter necessidades relacional. Por quê? Eu estou considerando a vida do meu próximo, que outro está considerando a minha, e que amém, a gente vai cuidar um do outro. Não vai ter egoísmo. E assim, para ficar ainda mais evidente, eu vejo quanto esses versículos me deixam a certeza de que, se a gente quer ser humilde, precisamos ser sérios. Só que, falando sobre mim, isso não era muito claro para mim. Muitas vezes eu me vi entendendo a humildade de outro jeito. Por algum tempo eu ouvi as pessoas falando muito sobre a humildade como uma característica minha. Eu não reconhecia até então, mas poxa, Pedro, você é humilde, cara, obrigado, né, por me ouvir e tal, você é humilde, pô. E o contexto que isso estava inserido era em momentos em que talvez eu estava conversando com alguém, dando atenção, bacana, ou que a gente resolveu o coração e que eu não fui querendo machucar, mas considerando, talvez. Ou se eu estava arrumando algo que não é tão legal, aparentemente, como arrumar o som. Passei muito tempo arrumando som lá na igreja em Brasília. E quem arruma sabe que é um pouquinho chato, né? Mas é legal. Mas o ponto é que as pessoas viam, talvez, poxa, cara humilde, não reclama e tal. E eu comecei a, talvez, entender mal a coisa e começar a me orgulhar de ser humilde. Eu comecei a ver... Eu não queria falar de forma engraçada, mas isso por si só já é engraçado, né? Mas é sério, ao mesmo tempo. Eu comecei a me orgulhar de ser humilde e pensar que isso estava batendo contra a característica que a humildade precisa ter na minha vida e na sua vida, que é a humildade, que é ser servo. Essa é a humildade que a Bíblia nos ensina. É isso que está claro nesses versículos. Só que a coisa ficou mais evidente para mim quando, em certo momento, eu conversando com uma irmã, que graças a Deus tem sido conversas, cada conversa que eu tenho tem me ajudado tanto, porque me faz enxergar o quanto eu conto com os irmãos que estão perto de mim, para me ajudar a enxergar os pecados. Mas conversando com essa irmã, ela falou, poxa Pedro, eu sinto que você tem sido orgulhoso. E sabe, e eu olhando e tentei analisar, falei, vamos lá, né? Então, talvez eu não esteja enxergando assim, mas vamos analisar. E, cara, realmente, eu estava sendo orgulhoso. Liderando solteiros, eu comecei a me preocupar muito mais com minha performance de líder do que olhar para os interesses dos meus irmãos. Para olhar para a vida deles e dedicar mais tempo para ouvir, não só quarta-feira, segunda-feira o nosso bate-papo, vamos lá evangelizar na faculdade onde a gente está indo e tal. E beleza, fiz a minha parte, agora deixa eu cuidar da minha vida. Não é isso.
depois de ouvir isso, acho que assim como você, eu fiquei um pouco mal. Eu pensei, cara, o que eu faço? Aceito Jesus. E não pela primeira vez e também não pela última, eu lembrei de Marcos 10 e queria ler com vocês, lá em Marcos 10. Vai aparecer aí, Marcos 10, versículo 43 ao 45. Diz assim, Marcos 10, 43 ao 45. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 43 ao 45. Irmãos, eu vejo o quanto, todos nós vemos isso na verdade, o quanto uma característica marcante de Jesus era a humildade dele. E a gente vê a evidência mais clara ainda da humildade de Jesus na prática, na servidão, sabe? E isso, da mesma maneira que me desafia, me inspira muito. Como Deus está chamando você a servir, você e eu, a nós, a servir um ao outro hoje? Alguma área que mesmo que pareça não tão legal, você e eu temos sido chamados por Deus para cuidar na igreja? Estamos dispostos a fazer isso, irmãos? Aqui, por exemplo, no Retiro, eu vi que foi um assunto bem comentado sobre a nossa dinâmica nos quartos e tal. Aí eu comecei a entender por que é tão comentado isso, né? Ontem à noite eu estava tentando dormir, enfim, e eu até brinco que eu estava até babando, né? Já estava no sono profundo. E chegou uns irmãos e eu acordei assim, eu falei, não, beleza, vou tentar dormir, não tem ninguém aqui, eu preciso acordar cedo. Só que não deu certo. Aí o irmão falou, né? Mas vamos pegar esses detalhes, irmão. Eu sei que às vezes é chato a gente comentar e tal, mas vamos tentar. Essas pequenas coisas ajudam a gente a ver o quanto nós temos valorizado essa humildade de ser servo ou não. Não custa nada, pequenas atitudes nos fazem diferença. Não custa nada chegar, cara, a luz está apagada, galera, vamos conversar, vamos lá para fora, né? Não só isso, isso é uma evidência do que pode ser, como isso pode ser praticado aqui. Mas lá fora, poxa, olha para um pro lado do outro, um do lado do outro. Você está guerreando junto lá fora. Você não está sozinho. E o seu irmão, eu, você, um ao outro, nós necessitamos, irmão, dessa humildade que vai ajudar um lavar o pé do outro, né? Afinal de contas, a gente não consegue batalhar sozinho. Então pensa nisso. Como Deus está chamando você a ser humilde, essa humildade que Cristo demonstrou, a humildade de servidão, ser um servo de Cristo. O segundo ponto é a excelência, que no versículo 4 de Romanos 15 diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras mantenhamos nossa esperança. Para alcançarmos, irmãos, a excelência, a gente precisa levar muito a sério uma coisa. E essa coisa é a Bíblia, o que ela nos ensina. E eu penso em dois caminhos para que isso aconteça, para que a gente consiga ter essa excelência. Mas antes de falar sobre esses dois caminhos, eu queria que você tirasse alguns segundinhos para pensar em algo. Gostaria que você pensasse: quanto tempo no seu dia a dia você gasta com Facebook, WhatsApp, televisão, entretenimento em geral? Pensa um pouquinho, em quanto tempo? Se você fosse pegar diariamente, eu gasto isso e um montante. Então a primeira coisa é: priorize o que é realmente mais importante, pois seu tempo é precioso. Vamos lá em Efésios 5,16, que vai aparecer no telão. Em Efésios 5,16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Agora voltando
a reflexão que a gente fez. Então chegamos que você chegou à conclusão de que, sabe, eu gasto mais de uma hora por dia. E eu não preciso falar para você de que isso é inútil, né? Mas beleza, e tá claro agora. Vamos supor que você, não, beleza, eu sabia disso, mas agora tá claro. Agora eu entendo mais ainda. Eu quero te fazer um desafio. Substitua esse tempo perdido em coisas que vão te ajudar espiritualmente. Ou seja, aproveita ao máximo cada oportunidade. Como aproveitar? Tenha tempo com alguém, irmãos. Uma hora dá para você ter um tempo excelente com qualquer irmão. E mais, com certeza, dá para ter mais, né? Mais de um irmão. Tire um tempo maior para ler sua Bíblia. Ou até mesmo ler um livro que vai te ajudar, seja espiritualmente, seja de outra maneira. Né? Na maneira prática. Tem muitos livros bons. Ou faça algo ainda melhor do que isso. Evangelize mais. Eu sei que é sempre um desafio falar de evangelismo. Mas sabe, irmãos, para quem anda de ônibus, assim como eu, não gaste, na verdade, invista tempo convidando as pessoas. Você não precisa, eu não faço isso, eu não vou lá na frente e tento pensar no discurso. Eu tenho uma pessoa do meu lado, e sempre é desafiante, sempre é desafiante, mas eu tento ao máximo fazer com que aquela pessoa ouça de mim algo que ela nem ouve, nem sequer de nada, na verdade. As pessoas normalmente sentam no ônibus e tô nem aí para quem está do meu lado, pode ser quem for, eu tô aqui. Mas que ela ouça que Jesus é o Senhor, que ela ouça que Jesus vive e que tem alguém que ama Ele e que tem prazer em compartilhar sobre Ele. Estou falando isso, irmãos, porque é exatamente assim. Eu não sei quanto a você, mas lá em Brasília as pessoas estão lá com fone, eu faço isso, às vezes. Então, poxa, por que não, ao invés de fazer isso, falar com a pessoa? Deus tem me surpreendido, irmãos, quanto a isso. A semana passada mesmo, foi interessante. Eu estava, depois de ter uma conversa com um discipulado, então eu estava fazendo algo que eu achei que era útil, e era útil. Eu estava ouvindo uma pregação. Então estou ouvindo lá, né, na fila e tal. Aí tinha um senhor assim, na minha frente, e ele falou, poxa, eu vou aqui e daqui a pouco eu volto. Só que eu percebi pelo sotaque dele que não era brasileiro, né? Ele tinha um sotaque espanhol. Aí eu, tudo bem, eu continuei ouvindo, tentando me concentrar e tal. Aí ele voltou. Aí eu comecei a pensar, puxo assunto com ele, não puxo. Cara, mas eu tô ouvindo algo espiritual, então não tô deixando de... cara... Beleza, mas eu continuei e a gente entrou no ônibus. Aí ele, esse ônibus passa lá pelos dois, porque eu quero... Não, ele passa. Ele ficou muito assim, eu tirei o fone. Eu falei, não, você vai descer ou não, HUB. Poxa, é lá onde eu desço. E ele sentou do meu lado. Eu falei, entendi. Eu falei, poxa, sabe, você não é brasileiro, né? Ele, eu não sou venezuelano, faço programas mais médicos e tal, e tô aqui tentando resolver umas papeladas. Eu, poxa, legal, e perguntei, a gente foi conversando, e quando a gente desceu, que eu sabia que a gente ia descer na mesma parada, aí, indo pro local onde a gente ia para um lado, ele ia pro lado, eu ia pro outro, eu falei, você sabe, eu faço parte do grupo cristão, eu não sei como é que é pra você isso, e a gente conversou, e ele falou sobre o coração, poxa, nunca vi um grupo assim, tal, e eu quero conhecê-lo, eu quero poder fazer parte, tudo. E aí eu chamei ele pro culto dos universitários, que é lá na casa do John Nanke, que era bem lá perto, né? Ele não conseguiu ir, mas ele falou, pô, cara, desculpa, eu tô com meu filho aqui num lugar, numa cidade de Brasília, mas eu quero muito estar com vocês e... Enfim, eu só tô dando exemplo, irmãos, que é difícil pra mim. Eu mais não convidei do que eu convidei no ônibus. Porém, todas as vezes que eu não convido, eu oro para Deus e falo, Deus, me ajuda a poder lembrar o que isso fez com a minha vida e não perder a oportunidade. Então não perca, irmãos, a oportunidade. Não viva no mundo virtual. Esse é um perigo que a gente corre. Quantos e quantos você não conhece que passa dias, horas do dia no mundo virtual? Ao ponto dessa pessoa aparentar uma coisa lá no Facebook e todas as parangolês aí.
E na vida real ela é uma pessoa totalmente diferente. Pô, essa mesma pessoa. Não só pelas fotos, né, bonitinha e tal, pô, essa, né, você pode estar muito... Mas pelo que fala mesmo, pelo conteúdo, né? E não viva nessa realidade, irmão. Na verdade, aproveite cada oportunidade e faça as pessoas verem que a realidade, ela é muito legal de ser vivida. Ela é legal por quê? Porque, como irmãos, a gente tem amizade verdadeira. E a gente pode ajudar essas pessoas a terem uma vida verdadeira. E se a gente não está vivendo essa vida, que a gente precisa encarar isso. Vamos nos arrepender e vamos viver. E a segunda coisa, sobre ser excelentes, para sermos excelentes, precisamos desfrutar do nosso relacionamento, que é dinâmico com Deus. Como fala no versículo que a gente acabou de ler, do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, vai aparecer ali no telão também essa escritura, diz assim, Romanos 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus deseja que nós tenhamos prazer em conhecê-lo e em obedecê-lo. Isso a gente só vai conseguir se alguma coisa acontecer, na verdade duas. A Bíblia e o Espírito Santo de Deus estiverem tendo a prioridade das nossas vidas. E com isso, irmãos, a alegria de aprender, a alegria de orar, de meditar, de jejuar, decorar passagens, serão frutos do nosso relacionamento com Deus. Isso são disciplinas espirituais. Isso a gente não aprende da noite para o dia. Isso não é instantâneo. Isso a gente não decide, eu vou mudar isso, eu vou cansar, coloca força. Você pode colocar a força que for. Se você não está praticando e não está deixando a Bíblia, o Espírito de Deus como prioridade na sua vida, sinto muito, você não vai conseguir ter essas disciplinas espirituais. E a alegria, há uma alegria quando a gente deixa Deus trabalhar em nós, porque isso vem naturalmente. E se a gente se questiona, eu quero ser bom em algo, né? Talvez alguns de nós pensando profissionalmente. O Flávio inspirou a gente ontem, né, a pensar nisso, entusiasmo, e ver o quanto isso até profissionalmente muda. Mas espiritualmente falando, se tem algo que nós precisamos ser expert, e eu não estou falando de mestres que a gente conhece, pessoas que a gente sabe que entendem muito da Bíblia, estou falando de cada discípulo, é ser expert na Bíblia. A gente precisa mostrar para as pessoas que nós entendemos sim como é obedecer a Deus. Isso a gente precisa saber, irmãos, quem quer que seja, porque isso é demonstrado na prática. Bom, Pedro. E tem sido especial, irmãos, poder passar esse um dia e um pouquinho aqui com vocês, porque a gente tem aprendido isso juntos, pensando na aula, né, do Edson, do Nelson, pensando no quanto é especial a gente poder começar aqui já imaginando, cara, o que é que vai ser? Quais as expectativas para o final? Poxa, isso me ajudou tanto. Cara, uau, eu não estava pensando nisso. Eu estava pensando que o momento ia acabar e sei lá o que eu ia fazer depois, né? Mas não, eu preciso pensar, porque assim como aconteceu com Jesus, ele se retirou com os discípulos dele em muitos momentos. Mas por que ele se retirava? Porque o mundo precisava de pessoas com fé, com coração, com a união ainda mais forte para anunciar o Evangelho. É por isso que estamos aqui, justamente para nos retirar, para voltarmos ainda mais cheios de graça, ainda mais cheios de fé, e poder ver o quanto é maravilhoso deixar Deus usar a nossa vida e fazer com que esses dias aqui não sejam só para memória, que a gente fez de lá na sua, foi tão legal, isso, aquilo, não. Cara, esse dia aqui eu tomei decisões que até hoje tem feito a diferença na minha vida. Então vamos aproveitar, irmãos, isso. E sabe, eu não sei se você percebeu, talvez para quem é de São Paulo percebeu isso muito melhor,
Olha o privilégio que a gente tem nesse lugar. Ontem, pela primeira vez, eu subi aquele morrinho, aquele bendito morro ali do Chalés. A galera aqui é guerreira, né? Talvez eu prefiro ficar no alojamento do que ficar nesse Chalés aqui. Mas eu começo caminhando e minha irmã fala, nossa, sabe, aqui pela manhã, é lindo, a gente tem uma visão de tudo. Aí eu pensei bem, talvez eu gostaria de ficar aqui, mas aí depois eu voltei e subi de novo e falei, não, é melhor não. Mas o ponto é que não só lá, mas aqui também dá para ter, então consigo ter esse privilégio. Mas irmãos, a gente tem um privilégio de poder meditar aqui, tirar um tempo, não só tempo um com o outro, mas o nosso tempo com Deus e falar, Deus, eu quero aproveitar, eu quero olhar para tudo isso que é lindo, o céu à noite, não sei se você percebeu também, é lindo, e falar, Deus, eu quero lembrar o quanto o Senhor é maravilhoso, essas coisas só me mostram o quanto isso é zeloso, e imagine se no universo isso é tão evidente e a minha vida. E aproveite, irmãos, pegue a sua Bíblia e faça dela a sua preciosidade. Se tem algo que eu que é sagrado, a gente vê, né, muitas religiões falando, tal objeto é sagrado, tal. Isso aqui é sagrado para nós. Isso aqui precisa ter utilidade na nossa vida. Então faça isso. Tem sido especial poder experimentar coisas diferentes com Deus. Sobre esse ponto, né, de saber entender e colocar no meu coração, poxa, eu quero amar a Bíblia. Eu tomei a decisão de comecei a ler Gênesis de novo com o objetivo de ler a Bíblia toda nesse ano. Não deixando de ler o Novo Testamento, é claro, né? Porque, enfim, a gente sabe o quanto o Novo Testamento nos ajuda ainda mais. Mas o ponto é que a Bíblia ela é completa, do Antigo e do Novo Testamento. Então, a gente precisa aprender o Antigo Testamento também. E eu tomei a decisão, poxa, eu vou entender, procurar entender o que cada capítulo diz, a mensagem principal de cada capítulo. Ao ponto de alguém perguntar, Pedro, o que acontece em tal capítulo? Cara, eu lembro que fala sobre isso. Talvez eu não vou falar detalhadamente o que é as coisas, mas eu sei onde eu vou procurar. Pô, cara, aquela história lá de Abraão, da circuncisão, o que foi que aconteceu? Pô, cara, capítulo 17, vamos lá ver juntos? Isso, irmãos, não é nada para se orgulhar. Isso não é nada para que você, eu sei da Bíblia e tal. Isso é para fazer você sair da sua mediocridade e ver o quanto vale a pena aprender da Bíblia. Isso tem me desafiado, porque eu sou medíocre por natureza. Mas poder deixar a Bíblia como prioridade na minha vida tem me ajudado a ver o quanto é prazeroso, irmão. A gente entendê-la ainda mais, deixá-la fazer o efeito que Deus quer que ela faça em nossas vidas. Agora o terceiro ponto. Espero que você esteja comigo. Espero que, apesar da noite, você já esteja esperto. Eu sei que alguns dormiram mais do que o normal, então se eu ver você cochilando, eu estou vendo, né? Mas o terceiro ponto é amadurecimento com Deus. Voltando lá em Romanos 15, no versículo 5 e 6, diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê claramente aqui um chamado a um espírito de unidade, proveniente do ânimo, da perseverança, que vem de Deus, né? Para que a gente consiga, irmãos, alcançar esse espírito que o chamado de ter uma só fé e um só coração nos chama, a gente precisa perseverar e ter a expectativa de que a perseverança vai nos levar ao amadurecimento. Lá em Tiago 1, do 2 ao 4, vai aparecer ali também, diz assim, inclusive o Flávio leu essa escritura para a gente ontem: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Talvez você possa ler essa escritura e dizer: isso não é novidade para mim. Cara, eu fui provado nessa vida. Já perdi até as contas do quanto fui provado. Com certeza, cada um de nós temos isso. Não só se já tem muito tempo na fé, mas cada um. A gente sabe que a vida com Deus, ela prova o nosso coração, porque a luta entre o espírito e a carne é constante.
Mas a gente tem um indício aqui. Se a prova ela tem sido usada com o efeito que ela serve. Se a prova da nossa fé tem nos levado a dar desculpas, a gente não tem aproveitado a oportunidade que Deus tem nos dado no meio das provas. Um excelente indicador de amadurecimento é se estamos dando desculpas de fato. Se tem sido recorrente frases como essa, do tipo na sua vida: ah, é que eu não sei como fazer. Poxa, é que eu não tenho, sabe, o dom de evangelizar e tal. E para alguns é mais fácil, mas, sabe, se eu tivesse mais tempo, aí sim, cara. Eu não tenho tempo, só 24 horas é pouco e tal. Ah, já fiz muito na minha vida, é isso aí, irmão, faz mesmo. Pô, já fiz isso, mas hoje, sabe, um pouco enferrujado na fé e tal. Não tenho tanta fé como antes. Isso demonstra uma coisa: você não é maduro. Porque a maturidade não há desculpas. O ano está começando, não? A gente, inclusive no Brasil, tem essa ideia de que o ano só começa depois do carnaval. Mas enfim, mas o ponto é que o ano está começando de fato. E se é depois do carnaval, ele vai começar depois da terça-feira. A gente vai sentir isso na pele. Mas eu não sei se, assim como você tirou para refletir no seu ano de 2014. Talvez até nos anos anteriores também. E nessa reflexão você viu com mais evidência de que viu mais erros do que acertos, do que coisas que você deixou de fazer do que você fez. Eu preciso te falar uma coisa: não dê desculpas e haja. Dê passos de fé e veja o relacionamento com Deus mudar, o seu relacionamento com seu irmão mudar, a sua fé e visão pelo mundo perdido mudar. Não fique estagnado, perdendo foco, dando desculpas. Eu estou falando isso, irmãos, porque quantas e quantas vezes eu dei desculpas, e talvez eu vou dar desculpas. Quantas vezes, ao falar sobre coisas que exigiam esforço meu, eu falei: ah, eu não sei fazer isso tão bem quanto você. Ou quantas vezes os irmãos, como o Nelson falou, tenham sido treinados lá em Brasília. E quantas vezes, né, no treinamento, chamado para dar passo de fé e tudo, e sabe, eu não sei se vou conseguir mudar isso tão depressa. Isso só estava mostrando que no fundo eu estava querendo fugir da responsabilidade, do preço da mudança. Mas o quanto é especial, irmãos, ver que Deus ele nos proporciona um amadurecimento. Mas a gente precisa ter o desejo de tomar decisões. Então eu queria muito encorajar você: não dê desculpas, pare de dar desculpas e haja. Não deixe Satanás vencer você e haja, porque Deus ele dá a prova. Assim como a dinâmicazinha que a gente vê lá em Jó. Enquanto Deus ele está ansioso, a gente sabe, não ansioso do pecado, mas com vontade de ver você crescendo na fé, Satanás ele está com vontade de destruir a sua vida. A gente vê essa dinâmica em Jó. Por que Deus permitiu provas para Jó? Porque Deus sabia que Jó ia sair muito mais cheio de fé do que antes. Da mesma maneira, Deus ele permite provas na nossa vida, porque Ele quer ver muito mais maturidade do que antes. E que a gente tenha certeza de que as cicatrizes que ficam nos ajudam a perseverar até o fim. Para mim não tem sido, irmãos. Para mim tem sido emocionante tudo que tem acontecido em minha vida. Quando eu fui chamado, por exemplo, para liderar os solteiros em Brasília, nossa, havia tantos medos no meu coração. Porque até então eu tinha servido solteiros, bacana, a necessidade via, talvez com um braço direito ali, como um discípulo que eu era e que eu sou, e amei. E passei um tempo no Ministério Universitário também, passo ainda, né, ajudando. Mas um dos medos que vinham, apesar de fazer esse papel como discípulo, era: pô, será que eu vou conseguir ajudar esses irmãos que são mais velhos do que eu, mais experientes?
Poxa, e pensando, quando me chamaram, me convidaram, uau, fiquei realmente, literalmente, saiu lágrimas. Porque eu falei, pô, Deus, é tão mais fácil lá no Ministério Universitário. Para que você não entende, primeiro, quando eu fui chamado para liderar o solteiro junto com a Eva, a proposta era sair dos universitários, no qual eu estava cheio de expectativas e tal, e, poxa, havia uma facilidade lá que me ajudava nesse sentido, era confortável para mim, porque até então eu não estava trabalhando para a igreja, então eu precisava dedicar meu tempo para uma das duas áreas, e isso foi muito difícil, porque eu não queria sair do meu conforto. Mas eu entendi que Deus estava me chamando. Eu sabia que Deus ia fazer algo, mas eu sentia um medo, porque eu não sabia o que era. Então foi desafiante, veio muitos medos em minha vida. Mas sabe o que é mais surpreendente? É que de fato isso tudo aconteceu. Todo medo que eu tinha aconteceu. Os irmãos que são mais velhos, é difícil me conectar com eles às vezes. As dificuldades que tem no grupo, eu vi, cara, nos universitários eu não tinha isso, era tão mais fácil lidar com aquele probleminha. Cara, eu não tenho orado, não tenho lido a Bíblia, pô, isso é fácil, mas imagine agora eu ver irmãos, cara, eu não gosto da sua liderança, isso, aquilo, e... eu não consigo. Mas o que é mais especial ainda, apesar disso, irmãos, é o quanto eu vejo que nesse ministério de solteiros há guerreiros de Deus. Eu olho para a vida de cada um aqui e me inspira só o fato de ver muitos de vocês perseverando há tanto tempo. E não só os que são mais velhos, os mais novos. Que eu sei que há um desafio na nossa igreja hoje, que é quem está saindo dos jovens, dos universitários, virem para os solteiros. Infelizmente até. Porque há uma noção totalmente errada e equivocada de que o solteiro é infeliz, de que o solteiro... Quem pensa assim está muito fora da onda, né? Mas ao mesmo tempo, irmãos, nós como solteiros, a gente não vai ficar discutindo, que é isso? Não, vamos mostrar para os nossos irmãos com muito amor de que ser solteiro é estar num ministério incrível, é poder ter, irmãos, uma motivação de ir para qualquer lugar, porque os universitários, é legal, continuam ajudando o grupo, mas os caras são dependentes dos pais, a maioria. Por mais que eles queiram sair, eles não vão conseguir. Mas nós, como solteiros, temos a condição para ir para qualquer lugar, se a gente quiser. A gente tem condição, irmãos, para ir, sei lá, se está indo para a China, uma missão, e a gente precisa de ajuda, cara, eu vou. Eu não preciso ir para a China, nosso Brasil tem lugar demais para a gente poder ir. Então, irmãos, eu queria muito encorajar, porque, uau, nós temos muito para dar. E eu tenho sido tão grato a Deus, porque o que eu vejo no meio dos solteiros me ajuda tanto a ver que Deus tem me desafiado, sim, mas tem me ajudado a ver o quanto vale a pena lutar com o meu orgulho, lutar com o egoísmo, com a falta de amor e compreensão, a falta de empatia que tantas vezes eu tenho, a falta de excelência. Enfim, há uma lista grande, irmãos, que meu coração é desafiado. Mas uma coisa eu sou muito grato a Deus. Isso tudo tem me feito confiar e entregar minha vida ainda mais para Deus. Porque na mesma medida que eu vejo a pressão no meu coração aumentando por essas coisas, eu também vejo o desejo de crescer e de glorificar a Deus com cada mudança que tem acontecido na minha fé e no meu caráter. Então eu queria muito encorajar você, irmão. Amadureça com Deus, permita isso, não dê desculpas. Eu sei que aqui em São Paulo, especialmente, tem acontecido grandes mudanças. E eu sei que há uma forte tendência no coração nosso de sermos críticos. Será que vai dar certo? Pô, não sei o quê. Pense numa coisa, irmão. Se está confortável para você, se você quer, né, manter o seu conforto, há um grande indício de que você não está pagando preço. Pague o preço e age, irmãos. Amadureça, porque Deus ele quer que você amadureça. Lembre, eu não passei por 2003, mas eu costumo falar que eu sou um grande curioso quanto a isso. Então quando eu vejo alguém que fala assim, cara, como é que foi para você? Eu quero sempre poder aprender. E o que a gente aprende com 2003? Uma coisa clara, Deus ele nos mostrou e provou a nossa parte. Quem está aqui hoje na igreja tem pagado o preço. Então não deixe de pagar o preço.
Não fique pensando, mas aqui não, aconteceu, as mudanças estão claras, que Deus tem nos chamado. Erramos, sim, mas vamos mudar. Vamos deixar espaço para mais erros para poder mudar, né? Porque se a gente ficar remoendo os erros passados e aquilo, cara, você vai estagnar. Não estagna espiritualmente, amadureça com Deus. E como resultados, irmãos, a gente tem a confiança de que é maravilhoso e prazeroso meditar nas Escrituras de Deus. O poder que a vida de uma oração traz, a força que o jejum dá espiritualmente para nós, o quanto evangelizar, investir o nosso tempo na vida de outras pessoas faz a gente sentir a felicidade de ser um discípulo e ver a mudança na vida de outras, assim como aconteceu conosco, porque a gente pode oferecer o melhor para a vida, dar vida para as pessoas. Vale muito a pena, irmãos, não perder o foco. Então não perca o foco, não vamos perder o foco. E por fim, eu gostaria de compartilhar uma escritura que fica lá em Efésios 4, do 15 ao 16. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Com essa escritura, irmãos, eu queria te lembrar, quem lidera os solteiros? Não é Nelson, não é Edson, não é o Anderson, os 11 da vida, né? Não sou eu, não é fulano, não é ciclano ou beltrano. Não estamos aqui, irmãos, brincando de liderar. Quem lidera é Jesus. A gente está aqui fazendo o nosso papel, que Deus tem nos dado, e vamos dar glória a Ele por isso. Mas quando alguém vem, seja idealizar um retiro, seja falar, sabe, irmão, eu acho que a gente precisa crescer, eu acho que a gente precisa evangelizar mais, como por exemplo tem acontecido lá com os irmãos de Brasília. A gente tem saído do barquinho mesmo. Temos ido para uma faculdade privada que permite o nosso acesso e temos evangelizado lá. Por quê? Porque o pessoal lá tem um perfil de solteiro. Essa é uma das motivações. A maioria trabalha durante o dia e estuda à noite. A gente pega os 15 minutos de intervalo para ter um bate-papo e semear mensagem. Então, se vier algo do tipo, se algum desses irmãos que tem liderado o grupo que você está, tem tido o coração de querer mexer aí com a estrutura e a gente poder seguir em frente, usar a nossa vida como discípulos, não olha como, esse cara está com ideia, ou avalia. Isso não quer dizer que você não deva avaliar com a Bíblia. Avalie, mas lembre que é Jesus quem lidera. Porque Cristo, Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Ele é o líder da igreja. Isso é o porquê do que fazemos. A gente só faz o que faz, irmãos, porque Cristo, Ele morreu e ressuscitou e vive. Porque é Ele que lidera. Então, irmãos, quero te encorajar para que juntos possamos ter uma só fé, um só coração, na humildade, na busca por excelência e no amadurecimento com Deus. Estamos aqui para glorificar a Cristo. Estamos aqui juntos. Estar aqui juntos, irmão, demonstra o quanto eu sei que no seu coração queima isso. Talvez você não consiga ver o quão forte isso é. Mas no fundo, estar juntos aqui demonstra o quanto somos uma família. O quanto mesmo diferentes que somos. Muitos, alguns mais novos, outros mais velhos. Negro, branco, pardo, enfim, todas as raças, regiões, os sotaques, o porquê, o aiçô. Brasília não tem, né? Mas isso é uma mistura de tudo, na verdade, Brasília. Enfim, apesar da diferença que a gente tem, uma coisa deixa muito claro, que nós temos uma só fé e um só coração. É Jesus quem está nos liderando. Então, com humildade e com excelência, irmão, e maturidade, vamos glorificar a Deus, tendo uma só fé e um só coração. E agora a gente vai ter um momento da ceia, um momento no qual a gente lembra do porquê estamos aqui, um momento no qual eu encorajo você, pense e foque em Cristo, pense nele como cabeça,
e decida, irmão, no seu coração, não só agora, mas a cada momento, a seguir o caminho que Jesus está nos chamando. Que possamos orar agora e meditar juntos e tomar a ceia, que representa o sangue e o corpo de Cristo. Vamos orar.